Glória a Deus. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Glória a Deus. Me ajuda aí, tá, minha filha? Quantos aqui acreditam em palavra profética? Diga amém. O que é uma palavra profética? Uma palavra profética é algo que é liberado através dos meus lábios, que foi gerado no meu coração, e quando ele é liberado dos lábios, ele é liberado com fé de que vai acontecer. É por isso que chama-se palavra profética. E Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz que a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar. Isso significa que aquilo que nós falamos tem um poder muito grande. Eu quero nesse momento, antes de ler aqui a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero motivar você a liberar uma palavra profética sobre a pessoa que está do seu lado. Você pode fazer isso comigo? Como que você vai fazer? Você vai estender assim o seu braço no ombro de quem está da esquerda, no ombro de quem está da direita, e você vai liberar com bastante fé, junto comigo. Diga com bastante fé assim: eu declaro que hoje não vai passar de hoje. Você vai pagar um jantar para mim. Quantos podem comemorar essa vitória? Quem toma posse dessa palavra aí, diga: ô glória! Pastora, quando fala assim de comida no meio do povo de Deus, olha só o alvoroço que acontece no arraial. É bom fazer comunhão, né, gente? É bom, né? É muito bom. Melhor ainda é quando o irmão fala assim: deixa que eu pago a conta. Muito bom estar com vocês aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Nossa, que água de coco deliciosa. Isso só tem aqui em Garanhuns, viu? Não sei porquê, mas eu acho que alguém ficou com inveja de mim agora aqui. Segundo Reis, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: os filhos dos profetas disseram para Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos diante da tua face, ele é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o rio Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que possamos habitar. Respondeu ele: tudo bem, podem ir. Disse um deles: o senhor poderia ir com os teus servos? E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, eles cortaram madeira. Mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou dizendo, coloque a mão na cabeça assim e fala: ai, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde foi que caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou o pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: tira-o. E aí ele estendeu a mão e o tomou. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar mais uma vez. Pai, glorifica o teu nome através da sua palavra. Traz resposta para os seus filhos que se reúnem aqui nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta uma história de crescimento.
os discípulos do profeta, eles estavam reunidos em uma casa, só que essa casa em que eles estavam reunidos, ela estava pequena demais. Então um desses discípulos, ele fala o seguinte: nós precisamos de uma casa. Eles começam a trabalhar para crescer, para construir essa casa maior, começam a cortar madeira e trabalhar para que essa casa maior fosse edificada. Só que no meio do processo, no meio do caminho, ele perde a ferramenta que estava fazendo com que o crescimento acontecesse, que era o ferro do machado. O crescimento que eles estavam começando a experimentar, ele para de acontecer, o crescimento trava. E existe uma lição nesse texto de como fazer para que o crescimento que foi travado, ele volte a acontecer. Eu quero trazer 2 ensinamentos em cima desse texto aqui nessa noite para você. O primeiro é para pessoas que estão aqui, que estão já há algum tempo pensando que precisam crescer, sonhando em crescer. Você precisa crescer, só que você não sabe como. Você quer crescer nas áreas mais importantes da sua vida, você quer crescer no ministério, mas você não sabe como. E eu vou dar ensinamentos aqui para isso. O segundo tipo de ensinamento que eu vou dar nesse texto é para pessoas que já começaram a crescer. Você começou a experimentar o crescimento em uma área importante da sua vida, só que no meio do caminho, esse crescimento que você começou a experimentar, ele parou. E hoje, você está com a sua vida travada, porque o crescimento parou. Como que eu faço para voltar a crescer? Eu vou te dar a resposta em cima desse texto. Vamos lá, primeiro, para você que quer crescer, o que nós aprendemos aqui nesse texto que precisamos fazer para crescer? A primeira coisa que eu vejo esse discípulo aqui fazer é ter uma visão de crescimento. Diga comigo, visão de crescimento. Ele está em uma casa menor, e aí ele começa a visualizar uma casa. Se você quer experimentar crescimento, você precisa visualizar o crescimento que você quer. Muitas pessoas falam sobre crescimento, elas falam que querem crescimento, mas elas não visualizam nada. Exemplo: se você quer crescer, me diga aonde você quer estar daqui a 2 anos na sua vida. Quem vai ser você em 2 anos? Como vai estar a sua vida profissional, ministerial, financeira em 2 anos? Você já visualizou aonde você vai estar? Em 3 anos, quem você vai ser em 3 anos? Você sabe aonde você vai estar em 5 anos? Todo crescimento começa com uma visão. Grava isso que eu vou te falar. Tudo que é criado do lado de fora, antes foi criado do lado de dentro. E se você não está criando nada do lado de dentro a respeito do crescimento que você quer experimentar no futuro, eu já sei de que você não vai experimentar crescimento nenhum. Repete comigo: tudo é criado 2 vezes. Esse prédio aqui, esse galpão aqui, antes dele ser criado dessa maneira, antes dele existir do lado de fora, ele existiu do lado de dentro. A nossa igreja lá na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, ela é a maior igreja da cidade. Só que, quando nós éramos uma igreja de 150 pessoas, aquela igreja que nós temos hoje, que é a maior da cidade, ela já estava criada aqui.
Tudo que é criado do lado de fora precisa antes ser criado do lado de dentro. Se você pegar algumas histórias da Bíblia, quando Deus fala para Abraão e dá uma promessa para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Abraão, você vai... Deus, ele chama Abraão, que estava dentro de uma tenda, e fala para Abraão: Abraão, olha as estrelas. Você está vendo as estrelas? Pois é, assim será a sua descendência. Olha as areias do mar. Você está vendo? O que era que Deus estava ensinando Abraão a fazer? A criar a imagem do lado de dentro, do que ele iria experimentar do lado de fora. Eu, quando criança, ganhava muito de presente da minha avó, de brinquedo. O brinquedo que eu ganhava de presente era quebra-cabeça. E eu fui ficando fera em quebra-cabeça. A cada presente novo que a minha avó me dava, ela me dava um quebra-cabeça mais complicado. Então, eu era fera em montar aqueles quebra-cabeça que eram mais ou menos desse tamanho e com as pecinhas pequenininhas. Quantos aqui já viram esses quebra-cabeça? Fala aleluia. Eu era fera em montar quebra-cabeça. Sabe qual era o segredo? O segredo para eu ficar fera em montar quebra-cabeça? O segredo era que eu pegava a imagem original que estava estampada na caixa. Eu gravava aquela imagem original, e uma vez que eu gravasse aquela imagem original, eu sabia aonde eu ia encaixar qualquer peça. A imagem original é o que vai te ajudar a montar o quebra-cabeça da realização dos seus maiores sonhos. Se você não tem bem estampado a imagem original aqui na sua mente, você caminha perdido na vida. E você não sabe qual é a peça que tem que se encaixar na sua história nesse mês que você está vivendo agora. Então, se eu quero crescer, eu preciso ter essa visão do crescimento. Olha o que Deus diz em um texto muito poderoso que fala sobre crescimento. Isaías capítulo 54, do versículo de número 1 em diante, diz assim: cante alegremente, ó estéril que não deixa luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda, e estenda as cortinas das suas habitações, e não impeças. Alonga as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a sua descendência possuirá as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia! Esse é um texto que fala sobre crescimento. É um texto profético para a nação de Israel, que se estende como um texto profético para a igreja nos dias de hoje. E Deus, para liberar esse texto profético, Ele usa a metáfora de uma mulher estéril que não tinha como dar luz. E Ele fala o que para essa mulher estéril? Comece a cantar e a se alegrar. Exclama como se você fosse mãe de muitos filhos. Aliás, não faz apenas isso. Começa a construir, a preparar a sua casa. Estenda as cortinas, alonga as cordas, fixe bem as estacas. Olha o que Deus está falando para uma mulher que ela não podia ter filho. Deus está dizendo: começa a criar a imagem como se você já fosse mãe de muitos filhos. Aleluia! Você está entendendo o negócio? É isso. Cria imagem. Olha, eu quero desafiar você, quando você chegar em casa, a você pegar um papel e a você fazer um desenho do que você quer alcançar nos próximos anos na sua vida. Faz um desenho de como você vai estar na sua caminhada profissional, na sua caminhada ministerial. Eu, quando estou reunindo lá com a minha igreja, eu vou para as pessoas e eu pergunto, não vou fazer isso com vocês aqui, me diz qual é o seu sonho
o sonho para você crescer. Ah, isso é tanta coisa. Não, não é tanta coisa. Desenha o que é de fato. Você saberia responder essa pergunta agora, se eu fizesse para você, aonde você vai estar em 5 anos? Você já escreveu isso? É assim que começa o crescimento. Está na hora de você escrever, de você desenhar, de você colocar uma fotografia. Agora, qual é o segundo passo que eu aprendo de crescimento aqui com esse texto, com esse discípulo? Eu vejo que esse discípulo que experimenta o crescimento em uma casa maior, ele foi um discípulo maduro, e ele mostra que era alguém que ele havia crescido por dentro. Grava isso. As pessoas só crescem do lado de fora o mesmo tamanho que elas crescem do lado de dentro. Isso significa que é preciso amadurecer. As atitudes desse discípulo mostram que ele era maduro. Então ele estava preparado para experimentar o crescimento do lado de fora. Existem pessoas que não conseguem crescer do lado de fora porque ainda não amadureceram do lado de dentro. Como assim, pastor? Eu vou dizer. O diabo não precisa de uma estratégia nova para poder te parar, para poder te desanimar, para fazer o seu coração esfriar e você sentir vontade de largar tudo. Você ainda não subiu de nível, não amadureceu nesta área. É a mesma lenga-lenga sempre. O diabo usa a mesma estratégia para te esfriar, para te desanimar. Ora, como é que Deus vai entregar desafios maiores nas suas mãos, se com os desafios menores você está sempre parando, esfriando, desanimando sempre? Você ainda não passou de nível, não amadureceu por dentro. Então o crescimento só vem do lado de fora quando eu cresço do lado de dentro. Isso significa que algumas coisas que você acaba desanimando, o diabo vem preparando para você e você cai, você vai ter que superar isso e subir de nível, passar de fase. Por favor, dá uma incomodada no vizinho que está do seu lado e fala para ele assim: você precisa passar de fase. Quem aqui já jogou videogame em algum momento da vida? Quando você vai para desafios maiores, você precisa passar de fase dos desafios menores. E aí cada fase maior, cada fase melhor vai exigir mais experiência, mais maturidade, mais treinamento. Olha só uma coisa interessante aqui, vamos lá, vamos pensar aqui junto. Quem aqui tem uma criança, tem um filho ou uma filha de 4 anos ou 5 anos? Quem tem? Vou pegar aqui, você, minha irmã, tirou uma foto comigo hoje, vamos lá. Como é que é o seu nome? Lucy. Lucy, como é que é o nome da sua criança? Lucas. Gente, vamos pensar junto comigo aqui. Qual a idade do Lucas? 4 anos. Se eu pegar para o Lucas agora e eu entregar R$5 na mão do Lucas e falar para o Lucas assim: Lucas, vai ali na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Lucas vai comprar? Doce. É isso ou não é isso? Bala. Mas eu falo bem assim: Lucas, daqui R$5 é muito pouco, eu não vou te dar 5 não. Lucas, eu vou te dar vintão, R$20. Vai lá na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Lucas vai comprar, gente? A mãe falando: bala, doce. Aí eu chego e falo assim: Lucas, eu não vou te dar 20 não, eu vou te dar R$50. Olha a mãe lá como é que já está sorrindo, aleluia. Vai na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Lucas vai comprar? Aí a pastora Cristiane falava assim: pastor Bruno, deixa de ser pão duro, R$50 nada, eu sou generosa, eu vou dar R$100 na mão do Lucas. Ó a mãe como é que sorri lá. Lucas vai comprar o que na padaria? Fala para mim. Agora vamos pensar juntos. Por que nós que somos pais não temos coragem
de dar R$100 nas mãos de uma criança de 4 anos ou de 5 anos. Por quê? Digam para mim. Porque ela não tem capacidade para administrar, ela não tem maturidade para isso. Escutem bem, Deus é pai e não é irresponsável, e é por isso que Ele não vai entregar na mão de seus filhos um crescimento que eles ainda não têm capacidade para administrar e nem responsabilidade para isso. Jeremias capítulo 12, versículo de número 5 diz: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalo? Você não está dando conta de liderar uma célula que tem 10 pessoas. Como é que você sonha um dia ser supervisor de um setor e de uma área que vai ter que cuidar de 150 pessoas? Você não está conseguindo dar conta e está reclamando dos problemas de cuidar de uma igreja que tem 100 pessoas. Como é que um dia você sonha ter uma igreja e pastorear uma igreja com 500 pessoas? Você está reclamando da empresa que você tem que cuidar de um funcionário, é um funcionário que você tem que administrar, mas você sonha um dia em crescer e ter 30 funcionários. Como é que você quer cuidar de 30 se você não está dando conta de um? Você não está dando conta de administrar um salário de R$1.000 por mês. Você pede para Deus para dar nas suas mãos um salário de R$10.000 por mês. Ora, se você não aguenta correr com quem anda a pé, como é que você quer competir com quem anda a cavalo? Bota a mão na cabeça assim e fala: ai, ai, ai. Para me ajudar, faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: eu estou amando você ouvir essas coisas. Fala para ele. Queridos, se eu quero crescer do lado de fora, eu preciso crescer do lado de dentro. Eu tenho que amadurecer do lado de dentro. Terceiro, eu aprendo nesse texto que se eu quero crescer, além de visualizar, além de crescer do lado de dentro, eu preciso montar, eu preciso de saber elaborar uma estratégia. Ele diz assim: nós vamos construir uma casa, e para construir a casa maior ele já tinha estratégia. Qual era a estratégia? Ir no Rio Rodão cortar madeira. Qual é a estratégia que você hoje está criando para alcançar os resultados que você sonha? Porque talvez você vai fazendo tudo de supetada, vai fazendo, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia. Algumas pessoas não conseguem sair do lugar porque elas não param em Deus para ouvir de Deus a estratégia. Deixa eu contar para você como é que eu recebo as minhas estratégias de Deus. Todos os dias, no meu tempo com Deus pela manhã, eu tiro meu tempo com Deus pela manhã. Então, todo dia no meu tempo com Deus, eu paro e leio alguns capítulos da Bíblia. Eu boto um fonezinho no ouvido, que esse fone bloqueia o som do lado externo. Então, eu fico ali só no meu momento com Deus adorando. E aí eu paro para poder falar línguas com o Senhor, e eu paro para poder interceder por algumas pessoas, e seja qual desse momento for, quando eu estou lendo a Bíblia, e de repente acende uma luzinha aqui assim, plim, é uma estratégia que Deus está me dando para resolver um problema essa semana que aconteceu. Eu anoto, eu tenho um caderninho, é o caderninho das estratégias, está até lá, eu trouxe um caderninho modelo. Eu estou precisando de resolver alguma coisa para aumentar o trabalho de consolidação das minhas células. Então eu estou lá orando e de repente eu estou ouvindo uma canção e no meio da canção acende uma luzinha aqui, plim, aí vem aquela: oh meu Deus, muito obrigado Jesus, é mais uma estratégia, e eu escrevo a estratégia. E às vezes eu estou orando, estou intercedendo: Senhor, toma essa situação nas suas mãos, e no meio da oração acende a luzinha aqui, plim, oh meu Deus, é outra estratégia, e eu escrevo a estratégia.
Você sabe, nós precisamos de estratégia para muita coisa. Conforme eu falei aqui de manhã, eu tenho 4 filhos e 3 agregados. É um total de 7 na minha casa. Diga aleluia. Dos 4, 3 são adolescentes, 2 meninas e 1 menino. E pensa em estratégia que nós precisamos para poder cuidar bem dos adolescentes, ensinando eles os princípios de Deus, mantendo eles firmes com Jesus. É muita estratégia. Você pensa numa coisa. Eu tenho uma esposa que ela é exigente demais, e eu viajo muito e ela quer bastante carinho e cuidado, e eu estou lá e eu preciso de muita estratégia para lidar com minha esposa. Quantos maridos precisam de estratégia para lidar com a esposa? Fala ai, ai, ai. Quantas esposas precisam de estratégia para lidar com o marido? Fala ai, ai, ai. Então, eu estou orando e Deus me dá uma estratégia. Você sabe, tem uma estratégia que não pode faltar para mim. Qual é a estratégia? É a estratégia para conversar com alguns irmãozinhos difíceis e complicados da igreja. Tem irmão que só com estratégia para conversar com ele. Você conhece alguém assim? Conhece? Bota a mão na cabeça e fala ai, ai, ai. Só com estratégia. Então, para resolver os problemas do dia a dia e crescer, precisamos de estratégia, gente. Agora, a estratégia, ela é igual ao alimento de Deus para o povo no deserto, igual o maná que Deus alimentava ao povo. A estratégia de ontem não é a estratégia de hoje. A estratégia que você recebeu hoje é para hoje, amanhã é outro dia, é uma outra situação. Então, se você quer ser alguém que constantemente recebe estratégia, você precisa fazer o quê? Todo dia, você tem que ajoelhar diante do Pai e falar: Deus, me dá as estratégias para hoje. Você está entendendo isso? O que mais, pastor, eu preciso fazer para experimentar crescimento? Olha, visualizar, é preciso crescer por dentro, é preciso montar a estratégia e é preciso ter uma equipe. Diga, uma equipe. Porque ele falou assim, pastorzão, ele quando já estava com a estratégia pronta, ele falou para a equipe assim: vamos então para o Rio Jordão cortar madeira. E quando ele fala vamos, as pessoas foram. Você quer crescer? Você precisa aprender a formar uma equipe e aprender a trabalhar em equipe, porque ninguém cresce sozinho. Então, quando ele fala vamos, as pessoas vão. A pergunta para fazer é: você é um líder? Quando você fala vamos, quem é que vai junto com você? Porque não tem como crescer sozinho. Cadê o pastorzão de Campinas Grande? Aí, essa galera aí. O pastorzão falou assim, vamos, e veio 40 e poucas pessoas com ele. Aleluia, para esse povo todo. Dá um aplauso aí para Jesus, né? Vamos. Gente, se queremos crescer, nós precisamos aprender a formar uma equipe e a trabalhar em equipe. E olha, liderar é influenciar. Se eu não estou conseguindo influenciar ninguém, eu preciso aperfeiçoar a minha maneira de liderar. Eu preciso ser treinado. Então, quando eu formo uma equipe, eu preciso também aprender a trabalhar em equipe. Existem pessoas que elas até sabem formar, elas falam vamos, e as pessoas vão. Só que as pessoas vão, mas elas não ficam muito tempo. Porque a pessoa sabe até formar equipe, mas ela não sabe trabalhar em equipe, porque ela é turrona, ela é geniosa demais, ela é explosiva, ela é centralizadora. Ai, ai, ai. Porque quando você fala para as pessoas vamos, elas vão e elas querem se sentir importantes trabalhando do seu lado. Quando você fala para as pessoas vamos, elas vão
E elas querem participar do projeto também botando a mão. Elas não querem que você seja centralizador demais. Eu tenho que formar uma equipe e aprender a trabalhar em equipe. Olha, eu conheço casais, famílias que têm tudo para poder avançar no ministério poderosamente. Gente de Deus, gente ungida, gente inteligente, tem tudo para crescer, mas não cresce. E por que gente que tem tudo para crescer, ungida de Deus, que ora, não cresce? Porque dentro de casa, na família, eles não são uma equipe. Dentro da própria casa, o esposo puxa para um lado e a esposa puxa para o outro lado. Então eles são cheios de potencial, eles têm tudo para crescer, eles têm tudo para poder avançar muito mais, mas não conseguem avançar, batem aqui no teto. E por que batem no teto? Porque dentro da própria casa, eles não são uma equipe. Quantos aqui ainda querem crescer? Diga aleluia. Visualizar, crescer por dentro, montar uma estratégia, formar uma equipe. E o que mais, pastor? Se eu quero crescer, eu vou precisar de arregaçar a manguinha e trabalhar duro. Porque não tem como experimentar crescimento se você não for para o Rio Jordão e batalhar para cortar madeira. Não tem como crescer se você for preguiçoso, preguiçosa. Deus não dá crescimento para quem é preguiçoso, irmão. Não tem para onde correr, tem que arregaçar a manguinha e trabalhar duro. Não tem para onde correr. Deixa eu contar um pouquinho para você. Eu hoje sou pastor em uma igreja local, tenho 6 discípulos, e hoje está acontecendo lá, terça-feira, o dia que eu fico em reunião, o dia inteiro com eles, mais a equipe administrativa da igreja, e eu ajudo eles a descascar todos os pepinos de todas as redes, mais os ministérios. E eu, além disso, eu tenho uma editora, eu escrevo livros, supervisiono alguns livros que são escritos. Além da editora, eu tenho um instituto de treinamento de líderes no Brasil, onde, quando dou alguns treinamentos fora na metodologia de coaching, são uma média de 40 horas em 3 dias consecutivos de treinamento. Além disso, eu gravo vídeo praticamente que todo dia para o canal do YouTube. Tenho 7 filhos no total, onde 4 são meus e 3 são agregados. Uma esposa que é exigente demais. Dou cobertura para muitos pastores de fora no Brasil, discipulo alguns pastores do Rio de Janeiro e mais alguns outros lugares. Estou toda semana indo servir uma igreja em algum lugar fora do Brasil, como estou aqui, e só de falar isso tudo para você eu estou ficando cansado. Só tem uma coisa: eu decidi crescer, e se eu quero crescer, não tem para onde correr, eu vou ter que trabalhar duro. Não tem para onde correr. Pastor, você descansa? Tem o meu descanso, que é o meu tempo específico. Janeiro é o meu mês que eu tiro férias, acabou, não faço nada. Mas depois que eu descanso, eu volto para o campo de batalha e vou trabalhar duro. Você está entendendo isso? Então, na igreja, principalmente nós que estamos envolvidos em um projeto tão lindo, tão poderoso como a igreja que trabalha com células e com discipulado, gente querida, é muita coisa. Eu preciso aqui dizer para você que não tem para onde correr. Você tem, pastor, eu tenho que cuidar dos meninos em casa, e ainda tenho que estudar para a faculdade, e ainda tenho trabalho, e a reunião da célula, reunião de discipulado, reunião do ministério, e eu tenho que ir para a academia, e eu tenho que ir ao médico, e eu tenho que cuidar do marido, e tenho que cuidar. Ai, meu Deus do céu, pastor, é muita coisa. Eu tenho uma boa notícia para você: não tem para onde correr, é muita coisa mesmo. Se você quer crescer, vai ter que trabalhar duro, vai ter que trabalhar duro. Diga aleluia. Tem para onde correr. O que você pode fazer? Combina com seu pastor, combina com a sua equipe, fala: deixa eu tirar o meu mês de descanso.
Aí você tira o seu mês de descanso. E o restante do ano, trabalho duro. Trabalho duro. Amém? O que mais, pastor, eu preciso fazer para crescer? Quantos aqui ainda querem crescer? Diga aleluia! Visualizar, crescer por dentro, montar uma estratégia, formar uma equipe, trabalhar duro. E a última dica aqui. Se eu quero crescer, eu vou precisar de ter coragem e disposição. Diga comigo, coragem e disposição para destruir paredes antigas. Olhe para mim. Normalmente, os profetas, eles valorizavam um ambiente onde eles estavam acostumados a orar, a reunir. Era um ambiente consagrado. Então, quando eles iam ampliar o ambiente, eles não ampliavam esse ambiente construindo em outro lugar. Eles ampliavam o ambiente construindo naquele mesmo lugar, que era um lugar profético importante para eles. Então, se eles queriam construir um lugar maior, eles iriam precisar de ter coragem e disposição para destruir as paredes do lugar menor. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que não experimenta o novo de Deus porque não tem coragem de mandar o velho embora. Seja um profeta, uma profetisa, bate no ombro do teu irmão do lado e fala bem assim: irmão, manda o velho embora, manda o velho embora, manda o velho embora. Calma aí, minha irmã, calma aí. Pastora Cristiane, uma vez uma irmã estava lá no meio, ela falou assim: ai pastor, era a resposta que eu estava precisando, hoje eu vou chegar em casa e vou resolver o problema com aquele velhinho. Não é esse não, irmã, tem irmã que já está toda aí, serelepe. Sabe o que Jesus falou? De que ele vai derramar vinho novo. Jesus estava falando de uma mentalidade. Os religiosos tinham uma mentalidade velha que atrapalhava o novo que Deus estava querendo fazer. Então deixa eu falar uma coisa para você. Algumas coisas que são velhas e antigas na sua vida, elas vão precisar de ser eliminadas. Escute só, os princípios, eles são irrevogáveis. Princípios não muda, mas estratégia muda. Então existem pessoas que elas não mudam a estratégia para aplicar os princípios que são poderosos. Elas continuam com uma estratégia velha e por isso elas travaram e não crescem mais. É preciso renovar as estratégias. É preciso atualizar. Você quer ver uma coisa? Antigamente, quem tem menos de 30 anos não deve conhecer isso aqui, né? Mas eu lembro que na casa da minha avó, na minha casa não tinha, era só quem tinha já uma condiçãozinha mais ou menos. Minha avó tinha uma condição já melhorzinha do que todo mundo na família. Eu adorava ir para a casa da minha avó, pastor Marcos, porque na casa da minha avó tinha telefone de linha e na minha casa não tinha. Só que o telefone de linha da casa da minha avó era bem assim, você tinha um negócio que você botava um dedinho assim, ó, você lembra disso? Até para discar o 90 era demorado. Aí, acabou aquele telefone de discar e começou a entrar o telefone de tecla. Mais rápido. Depois, naquele telefone de tecla já começou a atualizar e entrou um telefone celular, só que era aquele celular tijolão, que se você tacasse na cabeça de um, matava. Aí não tem mais o celular tijolão. Hoje, você tem um telefone, e na verdade você usa esse telefone, o que você menos usa é para ligar, porque você faz tudo nele. Menos ligar, é o que você menos faz. A pergunta aqui é, alguém quer voltar para a época do telefone de discar? Pastor Marcos,
Eu converti com 20 anos, então a minha época de adolescente foi uma época de muita bagunça, muita farra. E nós tínhamos uma aparelhagem de som na minha casa chamado 3 em 1. Quantos lembram disso? E aí eu queria ouvir uma música, eu tinha um disco que ficava rodando direto. O disco era de uma banda chamada La Bamba. E eu botava aquilo e ficava. Aí, acabou, não era mais disco de vinil. Depois começou a ser DVD. DVD, CD. Depois, não é mais CD. Aí começou a vir pendrive. Hoje também não é mais pendrive. Hoje você quer escutar uma música, você escuta no Spotify, no YouTube. Deixa eu falar uma coisa, Pastor Marcos, as gravadoras que não atualizaram, faliram. Porque é preciso atualizar. Antigamente você queria assistir um filme no final de semana comendo uma pipoca com a família, aí você saía da sua casa, ia num lugar chamado locadora, e você escolhia uma fita VHS, e essa fita VHS você ia lá, alugava, 3 dias depois você tinha que devolver, e se você não devolvesse você pagava multa, e tem gente que está aqui que ainda ficou devendo essa locadora até hoje, que eu sei, hein? Tem profeta nesse lugar. Aí depois não é mais fita VHS, não é mais locadora. Você quer assistir um filme agora novo, você assiste esse filme novo aonde? Você também tem Netflix. Porque as coisas, e hoje está atualizando mais rápido ainda. Quando eu fui fazer a minha primeira entrevista de emprego, eu cheguei lá e a psicóloga virou para mim e falou assim: você tem experiência em algum outro trabalho? E era o meu primeiro emprego. Eu falei: não, senhora. E ela perguntou: e curso? O senhor tem algum curso? E eu tirei da minha pasta todo feliz: tenho assim. Aí eu apresentei para ela o meu diploma de datilografia. Por favor, dá uma balangada no vizinho que está do seu lado e fala assim: está na hora de você atualizar, meu irmão. Atualiza. Atualiza as estratégias da célula. Atualiza as estratégias para consolidar. Atualiza as estratégias na igreja. Atualiza os ministérios na igreja. Atualiza. Só mais umazinha. Antigamente, eu tinha na igreja, olha, você quer um dia crescer e se tornar um pastor, você tem que ajudar seu pastor em tudo, fazer tudo. Irmão, eu fazia tudo. Eu cuidava do estacionamento, eu limpava o banheiro, eu ficava na portaria. Eu era aquele que tinha que resolver o problema quando o bêbado entrava na igreja. Já teve isso aí? Era eu, chama o Bruno, e o Bruno resolvia o problema com o bêbado. Eu fazia, só tem uma coisa que eu não fazia: eu não sabia cantar, não sabia tocar em um instrumento, não sei até hoje, mas como eu servia em tudo, a galera do louvor: Bruno, ajuda a gente. E eu ajudava eles a fazer, sabe o quê? A ficar numa maquininhazinha que projetava a letra ali. O nome daquilo era retroprojetor. E aí você colocava ali, no Rio de Janeiro, no verão, ficava aqueles bichinhos, aquelas bitingas, e aí você botava assim, primeiro que aparecia só a mão no negócio lá, o negócio ficava de cabeça para baixo, os bichinhos ficavam voando, falavam: sai daí, capeta, sai, Satanás, sai. Eu odiava aquilo. Hoje não é mais retroprojetor, hoje é projetor multimídia, nada. Em poucos meses está chegando um telão de LED aqui nessa igreja. Aleluia. Quantos querem atualizar? Fala: ô glória! Aleluia! Gente querida, olha, eles estavam trabalhando para crescer, fazendo tudo certo. Talvez você esteja aqui e fala: pastor, eu estava fazendo tudo certo,
Só que no momento do processo, quando eles estão usando o machado, de repente eles batem com o machado de mau jeito numa árvore. Quando eles batem de mau jeito, diz que o ferro do machado se perdeu. E quando o ferro do machado se perdeu, o crescimento que estava todo vapor, o que acontece com o crescimento? Tem gente que está aqui essa noite, que você começou a crescer, você começou a experimentar crescimento em uma área importante da sua vida, e você estava indo muito bem, só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e o processo travou. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e você parou. Pastor, como é que eu faço? Sou eu mesmo, é para mim isso. Eu vou te dar 3 ensinamentos rapidinho para você voltar a crescer, que estão aqui nesse texto. Número 1, se você quer voltar a crescer, você vai precisar de ser humilde para pedir ajuda para um profeta que Deus colocou perto de você. Esse jovem vira e ele diz: ai, meu Senhor! Esse ai foi um grito de ajuda para um profeta que ele tinha ao lado dele. Quem é a pessoa que Deus está colocando do seu lado, que você precisa pedir ajuda, e você está já há algum tempo com medo, com vergonha e com orgulho, que não deixa você pedir ajuda? Existe um profeta que Deus colocou perto de você, sobre a sua vida, para você pedir ajuda. O negócio travou, tudo parou. As coisas não estão indo mais do jeito que estavam indo no seu casamento, não estão indo mais do jeito que estava indo no seu discipulado. Você não está mais crescendo do jeito que estava crescendo profissionalmente. Então quem é a pessoa que você vai precisar de procurar, abrir o seu coração e pedir ajuda? Segundo ensinamento: se eu quero voltar a crescer, o profeta que ele pede ajuda, vira para ele e pergunta: aonde foi que o machado caiu? Você vai precisar de tentar identificar o que aconteceu no processo que fez você desanimar e parar do jeito que tudo parou. Olha só, gente, há mais ou menos 2 anos que nós tínhamos iniciado o trabalho com células e discipulado na nossa igreja. A igreja cresceu de 150 para umas 400 pessoas, pastor Marcos. De umas 150 para umas 400 pessoas, cresceu demais a igreja. E aí, no meio desse processo de crescimento, eu precisei um dia de chamar a atenção de uma irmã que era ministra de louvor da igreja. Nós tínhamos uma família onde a ministra de louvor, o irmão dela, tecladista, a mãe era uma pastora que a minha esposa tinha ordenado, e o pai era um mestre de obras que tinha me ajudado. Então uma família inteira completamente envolvida. Um dia essa menina que era ministra de louvor fez uma coisa errada e eu fui chamar a atenção dela. Eu não lembro bem o que ela fez, eu sei que eu chamei a atenção dela. E quando eu chamei a atenção dela, 2 dias depois, vieram os pais dela no gabinete me procurar e falaram assim: pastor, nós viemos aqui para poder dizer de que o nosso tempo nessa igreja acabou. E aí eu tentei mudar, reverter a história, mudar o que eles estavam pensando, e conversamos do jeito que a gente conversa, pastor Marcos, e eles se mantiveram firmes e falaram assim: pastor, acabou, o nosso tempo nessa igreja acabou. Eu falei: então tá bom, já que acabou, vocês podem ir embora. Só que o tempo deles acabou e eles queriam forçar para que o tempo de mais outras pessoas acabassem também. Deixa eu falar uma coisa: o tempo de uma pessoa na igreja acabar é super normal. O que não pode é essa pessoa querer forçar que o tempo de outros acabem também. E aí,
Esse casal, essa família, pastor Marco, eles levaram 40 pessoas da igreja junto com eles. A igreja, ela estava num pique muito bom. E depois que aconteceu aquilo, a igreja travou e ficou 1 ano sem crescer nada. 1 ano, nada. E eu lembro que eu fui pedir ajuda ao mentor, a um discipulador que Deus colocou na minha vida, e perguntei para ele por que a igreja parou de crescer. Eu não sei o que. E ele me fez uma pergunta assim, preste atenção. Ele fez uma pergunta: pastor Bruno, como é que está o seu coração com relação àquela família que saiu daqui? Na hora que ele me fez essa pergunta, eu falei: meu coração está muito magoado. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Olha o que ele falou para mim: pastor Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. Quando o coração se fecha, a unção acaba. Daquele dia em diante, eu sabia de que eu precisava de consertar isso aqui dentro de mim. Eu precisava liberar aquela família dentro de mim, porque o que eu estava sentindo estava fazendo mais mal para mim do que mal para eles. E aí eu entrei em contato com o pai, o chefe da família, por telefone, e falei: irmão, aqui é o pastor Bruno. E ele tomou um susto. Pastor Bruno, o que houve? Eu falei: eu estou ligando porque eu queria pedir perdão para você por qualquer coisa que eu tenha feito que tenha te entristecido. Quero dizer que te perdoo sua família, perdoo. Que Deus abençoe vocês aonde vocês estiverem. E quando eu fiz isso, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. E imediatamente, logo depois, a igreja ela voltou a crescer. A igreja voltou a crescer. Irmão querido, irmã querida, eu preciso dizer para você: quando o coração se fecha, a unção acaba. Aonde foi que você perdeu o seu machado? Foi uma injustiça que você sofreu dentro da igreja e seu coração se fechou? Foi alguém que falou alguma coisa para você na igreja e isso travou seu coração? Foi isso? Foi alguém que tirou de você algo que você estava fazendo e você até hoje não conseguiu aceitar isso? Foi dentro da sua própria casa que você ouviu uma palavra de alguém que você não imaginava. E com essa palavra que você ouviu dentro da sua própria casa, essa palavra acabou fechando seu coração. Foi isso que aconteceu. Você precisa resolver isso dentro de você. Porque quando o coração se fecha, a unção acaba. Tem gente que está aqui que estava caminhando no ministério a 120 km por hora, você estava a todo vapor. Hoje você não está fazendo nem metade do que você fazia. Aonde foi que você perdeu o seu machado? Terceira dica, e a gente encerra aqui. Se eu quero voltar a crescer, o profeta vira para ele e fala bem assim: ô discípulo, jogue uma madeira, eu vou jogar uma madeira lá onde caiu o ferro. E quando eu jogar a madeira, o ferro que está no fundo, esse ferro vai flutuar, ele vai igual a imã, grudar igual a imã. Irmão, a terceira dica é: você precisa obedecer uma orientação de um profeta, uma orientação que vinha de Deus para você, mesmo que essa orientação pareça loucura, mesmo que pareça doideira. Faz assim com o dedo assim, ó, mesmo que pareça loucura. Porque um ferro subir e grudar igual a imã numa madeira, isso aí é o quê?
A Bíblia conta a história que você conhece de um general chamado Naamã. Ele era um homem guerreiro, vitorioso, mas ele era leproso. Um dia Naamã chega na sua casa e quando ele está trocando a sua roupa, diz a Bíblia que uma menina que trabalhava na casa dele vê a lepra dele e fala assim: meu senhor, se o senhor for no profeta de Israel e pedir para ele orar pelo senhor, ele vai orar e essa lepra vai sair, você vai ser curado. O que Naamã faz? Prepara uma comitiva, ele vai até o profeta e chega lá diante do profeta. Ele vira para o profeta e fala assim: eu vim aqui para o senhor orar por mim, para eu ser curado da lepra. O que o profeta fala para ele? Vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e depois quando você acabar de mergulhar, você vai voltar curado. O que é que o Naamã fala? Que é isso? Isso é uma loucura. Não tem um outro rio melhor aqui para eu poder mergulhar? Eu pensei que eu fosse vir aqui, o senhor fosse botar a mão na minha cabeça, orar, falar a língua estranha, expulsar a doença, eu fosse ficar curado. Você está mandando eu ir lá mergulhar no Rio Jordão? Ei, isso é uma... Aí um soldado do Naamã vira para o Naamã e fala assim: meu senhor, se o profeta mandar você obedecer uma loucura para ser curado, você não vai obedecer para ser curado? O que Naamã faz? Vai lá no Rio Jordão, mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quando ele mergulha o 7º, que ele levanta completamente curado. Porque Naamã obedeceu o quê? A Bíblia conta que Josué está conduzindo o povo à terra prometida, e de repente ele se depara com uma cidade que estava cercada com grandes muralhas, e o nome dessas muralhas eram... vocês sabem. E aí ele fala: Deus, e agora o que eu faço? Aí Deus fala: olha Josué, manda o povo rodear a cidade durante 7 dias. No último dia manda o povo dar 7 voltas. E na última volta manda todo mundo abrir a boca aí. Josué fala: que Deus? Isso é loucura. Estou precisando que as muralhas caem, não ficar brincando de pique-esconde. Josué vai. E ele rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia, ele rodeia 7 voltas. Na última volta, todo mundo abre a boca e grita. E quando todo mundo abre a boca e grita, as muralhas... Porque Josué obedeceu o quê? Uma loucura. Jesus está caminhando com seus discípulos. Olha essa, Jesus está caminhando. E de repente os discípulos olham um ceguinho no canto e falam assim: Jesus, está vendo aquele ceguinho ali? Ele está assim por quê? Foi ele quem pecou ou foram os pais dele? O que Jesus fala? Nem ele e nem os pais. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus sobre a vida dele. Traz ele aqui. E eles trazem. A Bíblia diz que ele era cego, não diz que ele era surdo. Então quando ele chega perto de Jesus, Jesus vira e faz assim, e Jesus está fazendo aquela lama, e o ceguinho está ouvindo aquilo, e o ceguinho está ouvindo: eco, que nojo, você vai fazer o que com isso? Aí Jesus passa, a primeira loucura passa nos olhos do ceguinho, e é o ceguinho: oh Jesus, que loucura isso, cuspe nos meus olhos, e agora eu já posso enxergar? Jesus fala: não, agora você vai precisar de fazer uma segunda loucura. Qual é, Senhor? Vai lá no lago de Siloé e se lava, e aí você vai ser curado. E o ceguinho vai lá, e ele abaixa a cabeça, e ele lava, e quando ele abre os olhos, ele enxerga pela primeira vez, porque ele teve coragem de obedecer uma loucura! Loucura! Tem gente aqui que para voltar a crescer vai precisar de obedecer uma loucura. Uma. Mas tem gente que vai ter que obedecer 2 loucuras. Uma atrás da outra. 2. Por favor, fique de pé.